7. A temperatura do gás é de 127, é uma questão de cálculo, né? Agora, a temperatura de gás é de 127 graus Celsius, que na escala absoluta corresponde a, pessoal, vou pular essa questão, que aí não vou fazer toda de cálculo, tá? Mas vou explicar mais ou menos como é que faz ela. Primeiro, o que é a escala absoluta? A escala absoluta é a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin seria a escala absoluta. Então, basicamente, você vai transformar 127 graus Celsius para Kelvin. Pessoal, como é que faz isso? Pessoal, para transformar Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, você vai utilizar a seguinte fórmula. Temperatura Kelvin seria igual a temperatura Celsius mais 273, tá? Então, dê a resposta aqui. Substitui aqui alguma coisa. Esse 127 ou aqui, aí você vai pensar e vai determinar outra variável, tá? Então, você faz aí na sua casinha. Próximo. Um viajante ao desembarcar, se eu não me engano, pronto, o restante é de cálculo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, essa 10 eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá? E a 9 e a 8 são questões muito similares. Então, vou fazer... Ah, não, essa aqui é uma questão de variação, tá? Uma questão de variação. Tá, então vou fazer as duas. Vamos lá. Oitavo. Um viajante, ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, verificou que a temperatura indicada no termômetro era de 14 Fahrenheit. Lembrando que as unidades de temperatura, tá, elas variam de acordo com o país, tá? Aqui no Brasil nós utilizamos Celsius. Na Inglaterra, como você pode ver pela questão, não é Celsius, é Fahrenheit. Então a temperatura lá na Inglaterra estava medindo 14 Fahrenheit. Quanto é que vale essa temperatura na nossa escala, na escala Celsius? Será que 14 graus Fahrenheit equivale à mesma coisa de 14 graus Celsius? Não, sabemos que não, tá? Então, para isso, nós vamos transformar, né? Então, para quem não sabe, ou para quem não lembra, Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Esse T é só de temperatura, tá? Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pessoal, a questão informou que 14 graus Fahrenheit. Então, você vai substituir 14 aonde? Aqui, não é isso? Então, vai ficar o seguinte. Celsius sobre 5 é igual a 14 menos 32 sobre 9. Ok? 14 menos 32 sobre 9. Aqui você pode fazer já a regra de 3. Ou, se preferir, já pode subtrair aqui primeiro, tá? Então, aqui daria 32 menos 14. 32 menos 14... Você pede emprestado aqui, fica 2, aqui vai dar 12, 12 menos 4 dá 8, isso aqui vai dar 1, tá? Então vai dar 18, então vai ficar C sobre 5 é igual, só que o maior é o 32, tá vendo? Ó, o sinal negativo está no 32, então isso aqui vai dar menos 18 sobre 9. Quanto é que dá menos 18 dividido por 9? Menos 18 dividido por 9 dá menos 2, então isso aqui vai dar C sobre 5 igual a menos 2. Multiplicando em cruz, 5 multiplica com menos 2, então a minha temperatura Celsius vai ser menos 10 graus Celsius, tá? Então, chegamos na nossa conclusão aqui, menos 10 graus Celsius. Tranquilo? Próxima questão, para a gente finalizar, a 10 eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Um pouquinho. Pessoal, o nosso TD2 ele vai ser baseado também nesse assunto. Vai continuar sendo transformações, tá? Então, vai ser mais tranquilo. Nona. Um estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus. Variou num período de 5 graus Celsius. A variação dessa temperatura na escala Fahrenheit será... Pessoal, essa fórmula aqui eu não dei na videoaula, mas vamos lá, vou passar aqui agora. Quanto tempo de vídeo? 15, beleza, mas eu vou demorar mais de 10 minutos aqui. Ó, vamos lá. Quais são os dois extremos dos termômetros Celsius e Fahrenheit? Primeiro, observa aqui o termômetro Celsius, tá? Pessoal, isso aqui é aula, tá? Seria uma aula matéria nova, isso aqui, tá bom? Aqui eu tenho o termômetro Celsius, tá? E aqui eu tenho o termômetro Fahrenheit, ok? Termômetro Fahrenheit. Quais são os dois extremos aqui, comparando um com o outro? Para Celsius,
seria 0, né? 0 graus Celsius. E 100 graus Celsius. E para Fahrenheit seria 32 e 212. Não é isso? 32 e 212. Você tem que conhecer, pessoal, os extremos, tá? É muito importante você conhecer os extremos nas questões de termômetro. Você tem que conhecer sempre os extremos. De Kelvin também tem que saber os extremos, tá? Celsius e Fahrenheit, meu amigo, e Kelvin, você tem que saber quais são os extremos, inferiores e superiores. Geralmente é ponto de fusão e de ebulição da água, beleza? Então, ó, vamos supor que aqui, vou pegar o rosinha, aqui eu tenho uma temperatura qualquer. Não vai dar certo isso aqui não. Vou fazer de novo aqui, vou fazer um pouco maior, pessoal. Senão vai ficar complicado vocês entenderem. Ó, vamos lá, aqui eu tenho o termômetro Celsius. Mais uma vez, tá? E aqui eu tenho o termômetro Fahrenheit. Ok. Aqui, vamos lá, os extremos. 0, 100, 32, 212. Desprezem a letra, tá? Por favor. Ok, vou pegar a roseta aqui. Aqui eu tenho uma temperatura qualquer. Uma temperatura Celsius. Celsius inicial. Essa temperatura ela vai variar, ou seja, ela vai subir aqui, ó, no termômetro e vai chegar até aqui. Aqui eu tenho a temperatura Celsius final. Comparando isso aqui com Fahrenheit, eu também vou ter a mesma variação, vamos supor, tá? Então, no caso aqui, eu teria uma temperatura Fahrenheit inicial. Essa temperatura ela vai variar até um Fahrenheit final, bem aqui. Fahrenheit final, FF. Beleza? Como é que eu posso relacionar essas duas variações aqui? Como é que eu posso relacionar essas duas variações? A mesma coisa que eu fiz para encontrar a fórmula de conversão, eu vou fazer para encontrar a fórmula de variação. Só que no caso eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse pedaço aqui e dividir por todo o termômetro. Quem seria esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui seria a própria variação. Seria de fato que variou. Seria SF menos S0. E SF menos S0, desculpa, S não, misericórdia, pessoal. C, tá? CF menos C0 seria a própria variação em Celsius. Esse pedaço aqui representa a minha variação na escala Celsius. Então, quem é esse trecho aqui? Delta C. Dividido, ó, olha o que eu vou fazer. Esse pedaço dividido por tudo isso. Professor, mas por que esse pedaço aqui é delta C? Esse pedaço, pessoal, seria a temperatura final menos a temperatura inicial. CF menos C0. E CF menos C0 é delta C. Beleza? Delta C. Dividido por tudo isso. Quem é tudo isso? Sempre final menos inicial. Ou seja, 100 menos 0. A mesma coisa eu faço para esse termômetro. Quem é a minha variação de Fahrenheit? Seria Fahrenheit final menos Fahrenheit inicial, que seria exatamente essa variação aqui. Então, eu tenho aqui, ó, delta F, tá? Sobre esse pedaço todo. Quem é esse pedaço todo? 212 menos 32. Resolvendo as subtrações aqui, eu tenho aqui delta C sobre 100 é igual a delta F sobre 200 não. Calma. Não subtrair. Eu repeti de novo. Já vamos subtrair logo aqui, tá? 212 menos 32 vai dar 180. Você pode simplificar essas duas frações, tá? Você pode cortar, ó, por exemplo, você pode simplificar por 10, tá? Quando você simplificar por 10, esse zero vai cortar com esse zero. Então vai ficar 10 e 18. E agora você pode dividir tudo por 2, tá? Dividindo por 2, vai sobrar o quê? Delta C sobre 10 dividido por 2, 5. É igual a delta F sobre 18 dividido por 2, 9. E essa é a nossa fórmula de conversão, cuidado, de variação. Pessoal, isso aqui vocês não viram no passado, certo? Existem duas fórmulas relacionando Celsius com Fahrenheit. Existe a fórmula de conversão de temperatura, que seria a nossa fórmula mais conhecida, tá? C sobre 5 é igual a F
menos 32 sobre 9. Essa fórmula aqui, ela me dá o quê? A conversão da temperatura. Já essa fórmula me dá a conversão da variação da temperatura. São duas coisas diferentes, tá? Então, parece a mesma fórmula. A diferença é que só não tem o 32. Ponto final. Beleza? Então, vamos para a questão agora. Depois da aula, depois de entender, vamos para a questão. De novo, a questão está falando em variação de temperatura. Se a questão fala de variação de temperatura, qual é a fórmula? ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Professor, não é aquela outra fórmula? Não. Inclusive, pessoal, essa fórmula aqui, tá? Que seria a mais conhecida, ela nem tem delta, tá vendo? Ó? Ela não parece uma variação, porque não é variação, tá bom? Então, vamos lá. Então, beleza, galera. O mais difícil era saber a fórmula, que é essa daqui. Como nós já sabemos, então vamos finalizar a questão. A questão diz que variou 5 graus Celsius. Essa variação foi em quê? Em Celsius. Então, substitui aqui. Então, vai ficar 5 sobre 5 é igual ΔF sobre 9. 5 sobre 5, 1. ΔF sobre 9. Multiplicando agora em cruz, quem é meu ΔF? Meu ΔF é 1 vezes 9, que é 9. Moleza. Sai um 9 meio estranho, né, pessoal? Vamos apagar esse 9 aqui. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Eu me esforcei. ΔF vai ser 9 graus Fahrenheit. Cuidado. Não quer dizer que a temperatura foi de 9 graus Fahrenheit. 9 graus Fahrenheit foi a variação. Professor, e quem eram essas temperaturas? Faço a mínima ideia de quem era. Não sei. Na verdade, não tem como a gente descobrir. Mas, para a questão em específica, ela não informa. Ela não diz. Não foi de 5 graus Celsius? Poderia ter saído de 2 e ido para 9. Entendeu, pessoal? Então, o que importa, esse de 2 para 9, só mais 5, 2 para 9. De 2 para 9, quanto foi a variação de 2 para 9? 2 para 9 foi de 2 para 9, não, desculpa, pessoal, 2 para 7, tá? De 2 para 7, a minha variação foi de 5. Então, ou pode ser de 10 para 15, entendeu? Então, eu não consigo descobrir quem eram essas temperaturas. Eu só consigo determinar quem era a minha variação, tá? Então, a minha variação em Fahrenheit foi de 9. De novo, 9 não quer dizer o valor da minha temperatura, e sim o valor da minha variação, tá? Poderia ter ido de 40 graus Fahrenheit para 49 graus Fahrenheit, tá? A gente não sabe quem eram essas temperaturas. Pessoal, então, ficou nisso, o vídeo já deu tempo. Então, mais uma vez, ficou as atividades, tá? Então, ficou bem tranquilo. Esse primeiro TD foi molezinha. Esse segundo TD, se você já pegou e tentou fazer, eu vi que eu preparei um negócio mais divertido para vocês, tá? Mas aí, na próxima aula, a gente vai ser conteúdo. E na aula seguinte, eu corrijo esse TD que eu acabei passando para vocês. Beleza, pessoal? Até